Gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Já inicia aqui, assim, porque às vezes quem não puder assistir aqui quando junto com a gente pode assistir em outro horário. Quando a professora Audi chamou, me convidou para participar, eu falei, dá uma sugestão de tema para mim, o que que eu poderia falar? Aí ela falou de histórias em quadrinhos. Eu falei, nossa, adoro esse tema e faz bastante tempo que eu não falo dele. E eu já tinha o material pronto, eu dei uma olhada ali por cima, eu falei, não, o material não tá tão bom. Vamos dar um retoque ali para melhorar ele, que é uma coisa assim, de 2 anos atrás, e como professor eu tenho obrigação de atualizar meu material. Então vamos oferecer o que a gente tem de melhor nesse momento, né? Que às vezes o que a gente tinha de melhor 2 anos atrás mudou, né? A gente muda a visão, mas a essência é a mesma. Então, continuando aqui, né? O professor Aldi me apresentou aí. Eu acho que assim, então, eu acredito assim que mais do que a gente falar da nossa formação, eu acho muito interessante a gente falar para o professor o que que a gente faz de fato, né? São algumas coisas aí que eu já faço, principalmente produção de conteúdo pedagógico, depois eu posso falar mais sobre isso. E sou professor educado certificado pelo Google. Tem várias informações aí. Quem sabe aí numa próxima, a professora Audi me convida de novo só para a gente falar sobre isso. Desenvolvimento profissional do professor, participar de uma formação de certificações Google. Então, é um mundo muito legal para vocês conhecerem, né? E aí, o tema de hoje é sobre histórias em quadrinhos. Particularmente, é um tema assim, muito bacana para mim, porque remete muito à minha infância por várias questões. Então, histórias em quadrinhos nada mais é do que narrativas gráficas, histórias narradas formadas por imagem e texto, narrativa figurada na literatura ilustrada. A professora está falando aí no chat que o áudio está ruim, gente. Está ruim para vocês? Para mim está ótimo o áudio. Tá ótimo, deixa eu Muita melhorar gente, aqui um pouco. Vou colocar o sim, volante muita mais gente perto da dizendo minha que o boca. som está bom. Ah, então tá ótimo. Então, histórias em quadrinhos HQs nada mais é do que histórias narradas representadas por imagens, gráficos e balões de texto. São as características de uma história em quadrinho. E aí, eu gostaria que vocês colocassem aí no chat uma palavra. Qual a sensação de infância que uma história em quadrinho te lembra? Quando fala em história em quadrinho, o que que você lembra lá da sua infância? Coloca aí no chat pra gente. O que que uma história em quadrinho faz lembrar você da infância? A Jurema colocou Turma da Mônica. Gente, exatamente. Eu sou fanático por Turma da Mônica. Aqui vocês não vão ver, mas aqui em cima de mim tem uma prateleira cheia de gibi da Turma da Mônica. Tem uma coleção de gibi da Turma da Mônica. Eu sou doido com Turma da Mônica também. Então, a Turma da Mônica, manhã, tarde e noite. Então, todo mundo colocou aí, Turma da Mônica. Então, a Turma da Mônica é um gibi, né, que a gente fala aqui no Brasil, que faz parte da infância. É Tirza que pronuncia. Falou de Super-Homem Batman. Também gosto bastante. Adoro histórias em quadrinhos de super-herói. É isso mesmo. A maioria colocou aí Turma da Mônica, colocou Família. Eu, particularmente, fui alfabetizado lendo o gibi da Turma da Mônica. Ficava folheando ali o gibi, olhava as figuras, olhava os gráficos, eu falava, nossa, que coisa legal, né? Sempre gostei de gibi. E aí, antes de falar de histórias em quadrinhos, eu quero contar para vocês a história das histórias em quadrinhos. Originalmente, né, que a gente remete de representação gráfica, a gente vai lá nas cavernas, no período pré-histórico, onde o ser humano fazia pinturas rupestres para simbolizar o dia a dia. É um primeiro registro de história em quadrinho que a gente tem. Só que aí no final do século XIX, surgiu um moço aí, bastante promissor. Patrícia, quer falar alguma coisa? Eu ter levantado sem querer. E aí, pessoal, ali no final do século XIX, surgiu um cara que acabou criando um personagem de história em quadrinho. Só que, gente, naquela época não existia essa questão de balão de fala. Não existia isso.
O professor travou um pouquinho, né? Vamos ver se ele consegue aí dar uma reorganizada na internet dele. Jean, está me ouvindo? Tô sim, Alda. Foi a internet dele. Tô ouvindo, acho que foi a internet dele, É. isso. Vamos aguardar um pouquinho. Pessoal, Voltou. problema técnico aqui. O computador reiniciou do nada. Coisa mais esquisita. Deve ter apertado algum botão aqui, mas já volta aí. Estamos te ouvindo, muito bem. Beleza. Então vamos voltar, né? Aí, essa pessoa, ele criou o primeiro personagem de história em quadrinho, que ele é chamado de The Yellow Kid, o Garoto Amarelo. Então vocês podem ver que o traço dele é assim, bem bonitinho, ele é super simpático. E o criador dele, ele foi criado em 1894. E o criador dele é o Richard Pelton, não vou pronunciar o resto, que eu sou péssimo em inglês. É isso aí que vocês estão vendo aí. Se tiver alguma professora de inglês, alguém que seja fluente aí, pronuncia pra gente, que eu não vou passar essa vergonha aqui com vocês. O nome dele é esse aí, esse moço aí, bem assim, pomposo. Ele criou o The Yellow Kid em 1894 para tiras de jornal. E é uma coisa inédita que ele era colorido. Depois acabou saindo em revista. E o que vocês podem notar que quando ele criou o Yellow Kid, não tinha balão de fala, ele acabava criando as frases na própria camiseta, no próprio camisolão do personagem. E acabou fazendo muito sucesso na época, porque era uma coisa nova, depois que ele passou a criar os balões de fala. Aí eu trouxe aqui uma história mais completa, ó. Essa aqui é um pouco mais antiga que ele criou, ó, 1897, tá datado aqui. E aí tava aqui tudo na fala, na camisolão do personagem. Só que aí, o personagem acabou sendo censurado porque ele era muito assim pra época, sabe? Falava muita bobagem. E acabou sendo polêmico naquela época. E aí o coitadinho foi extinto. Só que, assim, se vocês forem pesquisar depois sobre ele, tem muita coisa bacana na internet, tem até um prêmio de jornalismo, alguma coisa assim que remete a ele. Já caiu em domínio público, né, que já tem mais de 100 anos, mas a nível de curiosidade, que eu queria trazer essa informação para vocês. E aí, continuando, né, aí logo em seguida, né, depois com essa história, surgiu outros personagens de histórias em quadrinhos ali no começo do século XX. O primeiro super-herói das histórias em quadrinhos que vocês conhecem é o Superman. Há controvérsias aí de outros personagens, mas que tem registro mesmo é o próprio Superman. E aí, quando a gente fala de sala de aula, gibi, histórias em quadrinhos, acaba sendo um recurso que prende bastante atenção. E se a gente for contextualizar com a BNCC, tem a ver com criatividade, inovação, relacionamentos interpessoais e engajamento. Aumenta a participação dos alunos, porque é um recurso muito rico, principalmente a nível de alfabetização aí, já que a fonte, né, da história em quadrinhos já vem em caixa alta. E aí, é claro que uma história em quadrinho, ela precisa de ter esses 6 elementos básicos, os personagens, cenários, balões de fala, uma narrativa visual, uma sequência lógica. Eu repeti uma narrativa visual 2 vezes. Aí que a gente corrige ao vivo aqui. Uma narrativa visual e a chamada onomatopeia, que são aqueles recursos gráficos para expressar alguma emoção, como raiva, barulho, alguma coisa assim. São coisas que a gente já viu, né? Só para a gente relembrar aqui. E aí, as minhas inspirações que eu perguntei para vocês, né, que remetia à infância, Turma da Mônica, Liga da Justiça, Batman, Superman, a gente acaba crescendo aí com essa cultura de histórias em quadrinhos, e
Eu também tenho muito gibi aqui de super-herói. Então, essas são as inspirações que foi o que vocês acabaram falando, né? Porque tanto é que o Maurício de Souza está até quanto tempo aí no mercado de gibi? Tem bastante tempo, não lembro quanto tempo tem, acho que uns 90 anos de Maurício de Souza Produções, não, estou exagerando, acho que são 80, mas está quase perigando aí para 90. E é o quadrinista brasileiro, ao lado do Ziraldo, que mais fez sucesso aqui no Brasil e vende lá fora, né? E aí, uma coisa que eu não falo muito, né, sobre história em quadrinho, por isso que eu achei tão interessante a professora Audi ter me chamado. Quando eu era mais novo, ali por volta dos 12 anos, eu tinha um hábito de desenhar. E aí, quando eu fui para o ensino médio, a professora na época me colocou num projeto que era oferecido pela CAPES a nível médio, naquela época, lá no Goiás, que eu sou de Goiás, Tumbiara, mais precisamente, e ela me colocou num projeto chamado Bolsa Científica Júnior, onde eu tinha que desenvolver 10 histórias em quadrinhos ao longo de um ano e receber uma bolsa de R$ 100. Nossa, gente, era muito dinheiro na época, né? 2006, para ser mais preciso. Eu tinha uns 15 anos naquela época. E aí eu comecei a desenhar e era tudo na mão. Aqui é porque é uma versão digital que eu digitalizei, pintei no computador, mas era tudo à mão. Depois eu vou mandar o link para a professora Audi e ela manda para vocês aí no WhatsApp. Mas foi uma experiência muito divertida, porque eu desenhava, confeccionava, coloria a mão com lápis de cor da Faber-Castell, e aí eu acabei produzindo 10 histórias em quadrinhos dessas. Então foi muito legal. E a minha paixão, essa é uma foto, um registro aí de mim, quando eu tinha uns 15 anos, totalmente diferente de agora, eu usava óculos, hoje eu já não uso mais, a gente engorda aí uns 30 quilos ao longo do tempo, então é um registro aí de eu confeccionando uma história em quadrinho. E hoje, né, no mundo digital, para quem não tem muita aí experiência em desenhar à mão, assim como eu não tenho mais paciência também de desenhar à mão, porque eu acho que de tanto produzir história em quadrinho naquela época, a gente acaba criando uma resistência, né? Porque eu sempre tive a mão muito forte para colorir, para escrever. E aí dava calo na minha mão de tanto escrever. Aí eu trago alguns recursos digitais. É claro, tem várias ferramentas digitais que dá para a gente exercer a nossa criatividade. Mas eu trouxe aqui umas ferramentas diferentes do habitual que as pessoas às vezes trazem para a gente, para vocês se inspirar. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem uma apresentações Google, não sei se vocês conhecem, é uma versão alternativa do PowerPoint. É claro que quem tiver habilidade de trabalhar com PowerPoint, vocês podem trabalhar com PowerPoint. A gente tem, o Bitmoji, que é o meu recurso favorito, e eu uso Bitmoji desde 2012, quando eu estava na faculdade. O Bitmoji, gente, para quem não sabe, é o nosso avatar digital. É um aplicativo do celular que você instala no Android, no iPhone. Vocês podem colocar Bitmoji aí no. Deixa eu digitar aqui para vocês instalarem, quem quiser conhecer. Vocês pesquisem por Bitmoji aí na loja de aplicativos de celular. Ó, a Tirza falou que tem. É Tirza ou Tirza? Me ajuda a pronunciar seu nome aí. Então, é um aplicativo que você instala no celular, que você deixa aí com a sua cara. E É Tirzá, professor. Tirza. Isso. Ah, então ótimo. Bem diferente seu nome. É de outro país? Minha bisavó tirou da Bíblia, que era uma das irmãs de Benhu. Aí ela colocou o nome de Benhu e dos irmãos em cada um dos filhos. Aí, em homenagem a ela, eu sou Tizá também. Legal. Bem diferente. Legal, bem diferente. Pô. Divulga aí mais origens do seu nome. Acho legal essas origens. Assim, bíblica eu não conhecia também, não. Por nome bíblico. Na verdade, ele é árabe, né? Mas eu Ah, pesquisei e descobri que é árabe. Mas todo mundo dizia que era bíblico, bíblico, mas ele é um nome árabe.
a Uhum. origem dele. Bem legal, gostei. Ó, a Jurema disse que ela tem o Bitmoji e que até hoje está trabalhando para ficar mais parecido com a gente. Jurema, eu te confesso que, assim, igual eu falei, eu uso desde 2012. Para ficar parecido comigo, assim, eu não sei, mas todo mundo fala que parece comigo. Levou muito tempo. Levou muito tempo mesmo para ficar parecido comigo. Eu até comprei uma camiseta para ficar parecido com ele. Eu falei, nossa, olha essa camiseta, eu vou adquirir ela para ficar parecida comigo. Aí eu falei, nossa, ficou bem legal. Tá sim, tá bem legal, tá bem parecido com você. Você tá, ó, tá arrasando. O meu, eu coloco umas roupas que eu tenho para ver se fica parecido, mas o cabelo eu acho que não fica. Tem muita coisa que eu acho que não fica, mas é assim mesmo, né? Mas o seu tá A gente ótimo, vai parabéns. testando. Obrigado. A gente vai testando aí, experimentando, né? Ei, gente, eu gosto do Bitmoji pelo seguinte: a tecnologia, ela não precisa ser fria. Ela pode ser trabalhada de forma socioemocional. E às vezes no mundo digital não tem como a gente expressar as nossas emoções. E o que que a gente usa geralmente, principalmente no WhatsApp? A gente usa figurinha, a gente usa um GIF, a gente usa um emoji. Às vezes uma mensagem de texto por si só acaba soando tão fria e a gente não consegue transmitir aquela emoção que a gente gostaria de transmitir. Principalmente quando a gente trabalha com slides, eu no caso, eu gosto muito de trabalhar vários elementos gráficos aí, visual, para transmitir a emoção que eu quero transmitir naquele momento para os meus alunos, né? E voltando ao Bitmoji, gente, existe uma extensão dele para o navegador do Chrome, onde você consegue inserir no seu e-mail, nos seus slides, no seu PowerPoint, consegue inserir aonde você quiser. E eu coloquei ali também o FreePic, que é um banco de imagens gratuitas para vocês construírem os cenários de vocês. Então vamos começar, né? Esse aqui é um exemplo que eu trouxe, né, de Bitmoji. Eu até estava com outra roupa mais antiga aí, outra vestimenta. E agora, como utilizar o Google Apresentações? Tem uma conta Gmail, né, principalmente. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui e vamos compartilhar minha tela aqui para a gente acessar o Apresentações do Google. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui no meu Gmail. Deixa eu dar um zoom aqui. E vou recompartilhar, mudar o compartilhamento aqui para a gente ver como que funciona. Então, gente, como que nós acessamos o Apresentações do Google? Primeira coisa, precisa ter uma conta Google. A gente vem aqui no lado direito da tela, onde tem esse conjunto de 9 círculos que a gente chama carinhosamente de chocolate. Que chocolate, assim como as ferramentas Google, é uma coisa bacana de comer, apesar de que o Google não é. E tem aqui o apresentações, ó. Se não tiver aqui, você pode localizar ele aqui em outro ponto, né? Como vocês podem ver, isso aqui é bem personalizável. Vocês podem arrastar. Aí eu vou clicar sobre apresentações e ele vai abrir aqui para mim. Como eu tenho muita apresentação, vai aparecer todas as apresentações que eu criei dentro do meu apresentações Google. E aí eu quero criar uma apresentação em branco para a gente compor a nossa história em quadrinho. E como que você pode fazer? Vem aqui em apresentação em branco. Vocês podem ver que é uma tela branca. Uma tela branca, a gente precisa de usar a criatividade para trabalhar com ela. Então vou lá e apago tudo que está aqui. Aí a gente pode trabalhar, pessoal, de duas formas. Deixa eu colocar aqui formação com HQ. O bom é que isso aqui vai ficar gravado, vocês podem repetir todos os passos. Assistir quantas vezes quiser, ou ver o meu rosto até vocês enjoar. Então vamos lá. Ela está no formato retrato. Se eu quiser colocar no formato paisagem, é só vir aqui em arquivo. Aliás, é o contrário. Está no formato paisagem, eu quero retrato. É só vir aqui em arquivo, configurações da página. Eu venho aqui, coloco personalizado. E eu posso colocar no tamanho de um formato A4, por exemplo, se eu quiser imprimir isso aqui. O formato A4, deixa eu ver se eu vou conseguir acertar aqui as dimensões. É 21 por 29, né? Se eu não estiver enganado. Ah, consegui. 21 por 29, pessoal.
de largura e de altura aqui, ó. Ah, é só passar o cursor do mouse que ele mostra, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Passei o cursor do mouse, ele mostrou a altura e a largura para mim. Então, ficou dessa forma aqui, beleza? E aí, o que que a gente pode trabalhar? A gente precisa construir uma narrativa aqui dentro. Sobre o que eu quero falar. E aí vai ficar ao critério de vocês, o que que eu quero falar dentro daquela narrativa ali. Vamos supor que eu quero falar sobre algum tema que esteja em relevância. Vamos supor que eu quero falar sobre planeta. Minha aula vai ser sobre descoberta de planetas, algum planeta específico, Marte, por exemplo. Aí, o segredo, gente, está trabalhar nas formas geométricas do apresentações do Google. Aqui debaixo do menu slide, a gente tem esse conjunto aqui de ícone, ó, que é a forma, que a gente clica e tem vários itens aqui dentro, ó, que a gente pode brincar. O segredo está aqui, ó, tem até os balões de fala. Ó. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Aí eu venho aqui, posso inserir aqui uma forma, um quadrado, e vou trabalhar aqui dentro. Eu posso construir assim, eu posso descer aqui segurando o cursor. É lógico que eu posso colocar um fundo branco, né? Vamos primeiro definir algumas coisas. Coloco o fundo branco, posso colocar a linha um pouco mais escura e mais grossa, para delimitar o tamanho. Aí eu posso copiar isso aqui e colar. Ó, vocês estão vendo que à medida que eu vou arrastando, ele vai centralizando, ó. Posso dividir isso aqui em dois blocos, ó. E copiar e colar de novo. É claro que dá para ficar menor para dar o espaço da história em quadrinho mesmo. E a gente vai trabalhando dessa forma. A gente vai construindo os elementos assim, arrastando eles, copiando, colando, até ficar do jeito que a gente quer. Ó. Aí deixa eu dar um zoom aqui para ajustar, para eu ver como é que tá ficando. Ó. Tem a ferramenta de zoom. Aí eu posso selecionar todos com o cursor do mouse e arrastar para cá. E aí o que que eu posso fazer agora? Eu posso dar um título aqui, ó, para minha história em quadrinho como se fosse a capa. Vamos chamar de Aventuras Aventuras digitais. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui para a gente enxergar também, né, gente? Não é porque eu deixei de usar óculos que eu não enxergo. Aventuras digitais com o DigiProf. Eu vou trazer ele para cá. Vou aumentar para ficar. Opa! É como que é uma fonte de história em quadrinho, gente? Geralmente é Comic Sans, né? Então vem aqui Arial. Ó, já Comic Sans já tá aqui. Ah, eu coloquei tudo em caixa, tudo minúsculo, maiúsculo, que é tudo em caixa alta. A gente vem aqui em formatar, texto, e aqui tem, ó, uso de maiúsculas, minúsculas. Aí eu venho aqui e coloco letras maiúsculas. Aí dou diminuída aqui para caber aqui nesse espaço. Coloco negrito. Opa, vou ter que dar uma diminuída também de novo, ó. Então, esse aqui ficou o nosso título, né? Claro que se você quiser mudar de cor, você pode vir aqui, ó, colocar a cor que você quiser para personalizar. E agora, o que que a gente precisa? A gente precisa construir um cenário para a nossa história em quadrinho. Então, eu vou vir aqui, vou abrir o FreePic. Falei de Eu falei de espaço, né? Mas a gente pode trabalhar também com floresta, por exemplo, se eu estiver contando uma história de meio ambiente. Então, vem aqui no FreePic e coloco floresta. Abre algumas propagandas, a gente fecha. E aí, bom, gente, a gente trabalhar com essas imagens aqui que parecem desenhos, ó. Aí, o que que eu recomendo? Na hora de vocês colocarem o filtro aqui, coloca a categoria vetores e imagens grátis, ó. Que ele vai filtrar só
imagens grátis para a gente, fechar as propagandas, certo? E aí escolhe uma imagem bem bonitinha para a gente compor a nossa história em quadrinho. Ó. Vou clicar nessa aqui, que eu gostei bastante dela. Vou copiar, opa, e vou colar aqui dentro. O que que eu posso fazer? Eu posso recortar ela para caber dentro desse espaço aqui que eu criei, ó. Então vamos lá, vou diminuir. Gente, é um trabalho assim meio metódico. Vocês não precisam fazer sozinhos. Vocês podem compartilhar com outro colega professor pelo botão compartilhar aqui, ó. Vou compartilhar com a Audacy para ela ter acesso ao arquivo. Qual que é o e-mail mesmo, Audacy? Audacy, Audacy. Ah lá, já apareceu, acho. Apareceu? audacyprof10@gmail. Audacy Isso, Prof 10, isso, assim? isso, @gmail.com. Tem Bitmoji aí? Não, tem um não, ainda não. No computador você não tem, né? Beleza, Não, só para a gente poder colaborar. E aí, gente, eu vou compartilhar esse arquivo com a Audacy e ela vai ter acesso a ele. Vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor enquanto a Audacy acessa ele, só para vocês verem ela colaborar em tempo real. Então, precisa ajustar ele aqui dentro, ó. Eu poderia ter feito de outra forma. Eu posso apagar esse quadrinho aqui, gente, e colocar uma margem aqui ao redor desse arquivo, ó, para ilustrar o que a gente precisa. Não precisa necessariamente usar o quadrinho. Quadrinho é só para a gente delimitar até onde a gente precisa, né? Então, posso construir aqui, ó, um quadrinho. Posso recortar mais essa área aqui para ficar igual. Aí eu posso duplicar ela aqui, ó. Então, ficou dois cenários diferentes. E aí que eu falei para vocês, quando vocês instalam o Bitmoji no celular de vocês, ele vai pedir um e-mail e a senha. Por favor, gente, anota esse e-mail e essa senha para vocês fazer login aqui no navegador. Que depois que você instala a extensão, você tem acesso ao seu Bitmoji por meio daqui, ó. Tá vendo que aparece todas as minhas figurinhas, ó. Aí eu quero uma figurinha que tem a ver com o meu cenário. Deixa eu digitar floresta aqui para ver se tem alguma coisa, ó. Ah, tenho ele aqui explorando alguma coisa. Eu poderia pegar essa aqui de floresta e eu vou dando uma diminuída nela. já recebi aqui, hein, o arquivo. Já recebeu? Ó, vocês estão conseguindo visualizar, gente? Sim, E como que eu faço para colocar uma história em quadrinho? Uma história em quadrinho é o que a gente está fazendo. Como que eu faço para colocar um balão de fala? Eu venho aqui no botão inserir, forma, aí eu procuro aqui textos explicativos e posso colocar qualquer um desses aqui, ó. Eu gosto desses aqui com os cantos arredondados, ó. Aí eu venho aqui minuciosamente, vai aparecer esse negocinho aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Vai aparecer essa pontinha aqui, ó, amarelinho. Posso direcionar o balão de fala para ele, ó. Certo? Venho aqui, mudo o plano de fundo para branco, mudo a fonte para Comic Sans e coloco tudo em caixa alta. Eu coloco lá, a negrito. Olá, turma. Sou o PH. Eu vou diminuindo aqui para caber dentro. Posso centralizar o texto e coube aqui, certo? E eu posso repetir isso aqui também, ó. Agora vamos pegar um diferente ali dentro. Aqui tem algumas categorias, eu quero eu andando, por exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui. À medida que a gente vai brincando com ele, a gente vai achando outras opções aqui. Deixa eu ver se eu consigo eu com animal. Ó, ó.
A gente consegue trabalhar desse jeito, ó. E a gente vai construindo, ó. Aí eu posso criar uma onomatopeia, que eu tinha falado. Vamos lá. Inserir forma, texto explicativo. Onomatopeia, geralmente, esses balões aqui, ó. É que vocês sugerem de onomatopeia, quase que não tá saindo. Pra gente colocar aqui. Geralmente, onomatopeia, nossa, que nome difícil. Costuma ter um fundo mais colorido, uma borda mais vermelha para dar um destaque ali, ó. Vamos supor que, vamos lá, cabrum, como se estivesse chovendo. Diminuir a fonte, centralizar aqui dentro, colocar mais negrito e aumentar. Tem que diminuir mesmo. E colocar uma fonte assim um pouco mais. Vamos ver se tem alguma coisa assim que a gente pode usar. Não. Vamos trabalhar as fontes aqui, para a gente definir um padrão. Pega essa aqui, Poppins. Cabrum. Beleza, pode ficar assim, como se estivesse chovendo. Um exemplo, pessoal. Claro que dá para a gente melhorar isso aqui, para a gente poder construir uma onomatopeia. Aí eu vou aproveitando o cenário. Como eu copiei aqui, posso ir apagando esses aqui que eu construí, essas áreas delimitadas, e repetindo ele ali embaixo, ó. Aí, por que que eu perguntei se a professora tinha o Bitmoji? Porque se ela tiver o Bitmoji, ela pode entrar no mesmo arquivo que eu e ela pode colocar o Bitmoji dela. E aí, juntos, a gente vai construindo a história em quadrinho. Vocês podem colocar isso como sugestão de trabalho para os alunos na escola, eles instalar o Bitmoji, fazer login ali e trabalhar de forma colaborativa. Ó, deixa eu procurar agora um de chuva. Pode virar para baixo. Aí começou a chover. Aqui que a gente pode fazer agora, ó. Eu posso usar balão de pensamento. Não precisa da gente fazer tudo de novo, ó. Vou lá, copio o que eu tinha feito, cola, que é o mesmo padrão, e vou trazer ele aqui para baixo, ó. Como eu não estou movimentando a boca, aí é um balão de pensamento. Como que eu mudo isso, ó? Botão da direita, em cima do balão, alterar forma, texto explicativo. Aí eu venho esse aqui que está em formato de nuvem, ó, que é o formato de pensamento que a gente trabalha nas histórias em quadrinhos. Vou redirecionar a cauda do balãozinho para minha cabeça. Aí posso colocar aqui. Eita, começou a chover. A gente vai trabalhando o tamanho do texto aqui dentro também. E aí, gente, o que que vocês estão achando até agora? Alguém tem alguma coisa para perguntar, alguma dúvida, alguma crise existencial, alguma coisa que vocês queiram compartilhar? O momento é agora. A Ana Paula colocou no chat que o Speak Wiki dá para inserir áudio. Áudio. O Ah, Speak Wiki pode inserir voz no Bitmoji. dá pra movimentar o Bitmoji, né? A boquinha dele. A Thalita está dizendo, estou testando aqui no computador, prof. Adorei. Ah, Thalita, eu vou colocar o link aí para vocês no chat. E aí, quem tiver com o Bitmoji aí instalado, coloca o seu Bitmoji aí pra gente. Quem tiver com a extensão. Aí a gente faz junto. Deixa eu fechar aqui esse tipo de compartilhamento, que era só para mostrar o Bitmoji para vocês no navegador. Simone Alves também dizendo, estou gostando demais, já fazendo também. Ó, a Jurema tá perguntando da extensão. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aí. A extensão, gente, eu vou colocar o link aí para vocês também.
Vocês podem pegar a extensão, deixa eu pegar ela aqui. A extensão é um programa que você instala no seu próprio navegador do Chrome. A extensão é esse link aqui, ó. Só funciona no computador. Ó, então quem tiver aí no arquivo, se quiser mudar os balões de fala, inserir o seu Bitmoji. E aí, pessoal, a extensão é essa, ela vai pedir para você fazer login na extensão para funcionar. É o mesmo e-mail sem que você colocou no Bitmoji, espero que vocês lembrem. Toda vez que o professor vai instalar a primeira vez, eu falei, gente, instala, anota a senha, não esquece, porque senão depois você vai ter que redefinir ela para poder acessar o Bitmoji. Certo? Paulo, só uma pergunta. Fala, Jeane. Essas imagens que tem no FreePic, se a gente for inserir imagem, as próprias imagens do Google, elas também vão constar lá ou não? Essas imagens do FreePic é exclusivamente para esse programa. Não, Você vocês sabe podem usar a usar? imagem do FreePic onde vocês quiserem. Porque quando a gente insere, né, inserir a imagem do próprio Google, ele já disponibiliza algumas imagens também que a gente pode usar que não tem direitos autorais, né? É, Obrigada. dependendo do direito autoral, você tem que colocar a fonte. Falando que foi feita do FreePic. Ó, alguém colocou ali. Gostei. E aí, vocês podem interagir. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou disponibilizar esse slide que eu tô para vocês depois, para vocês acessarem o recurso. Deixa eu mostrar para vocês uma história em quadrinho que um amigo meu criou, que eu pedi para ele, olha, você precisa me passar o link para mostrar para os meus professores na hora que eu for dar formação. Ah, eu até deixei ele para fazer uma cópia, ó. E quando vocês fizerem a cópia, vai estar assim, ó. Gente, ficou muito bacana. Ele usou os bitmojis dos colegas ali, chama Passei pelo Tempo, ó. Inclusive, ele é professor de matemática, tá se formando, na verdade, ó. Aí ele colocou aqui os bitmojis dos colegas, assim, ficou bem construído, ó. Fez o cenário, a biblioteca, falando dos homens das cavernas, aqui falando dos astros, né? Então ficou um trabalho bacana. Deixa eu colocar em modo de apresentação, né? Para vocês verem melhor. Olha como que ficou. Gente, que bacana. Eu falei, olha, eu vou usar para. Você me dá licença que eu vou mostrar para os professores para eles se inspirarem também, ó. Então, gente, está tudo bem construído, ó. Bem legal de se trabalhar, falando do calendário, das fases da Lua, da contagem de tempo. Então, achei bem bacana isso aqui que ele construiu. E foi tudo feito de forma colaborativa. Criaram o arquivo, compartilharam ele, e os colegas foram colocando Bitmoji. Ixi, a gente faz isso direto. A gente vai criando alguma postagem para o Instagram, a gente cria de forma colaborativa, bota seu Bitmoji ali, coloca ele daqui, daqui, dali. É claro que não precisa usar necessariamente o Bitmoji, gente. Se vocês quiserem usar outros personagens, né, que vocês encontrarem no Google, vocês podem também. O Bitmoji é só uma forma mais fácil e rápida, né, porque tem extensão para a gente trabalhar isso na sala de aula. Então, assim, ficou muito bacana mesmo, viu? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Aproveita. Cri, Tem cri. gente falando que já conhecia o Bitmoji, mas não sabia dessa forma de montar os quadrinhos. Adorei, parabéns. Ah, obrigado, gente. Obrigado. É uma forma aqui de mostrar, né? A gente trabalhar de outra forma.
eu tenho um sério problema de pegar modelo de coisas prontas, né? Por exemplo, já tem um aplicativo que faz isso, né? Que monta a história em quadrinho. Eu acredito, pelo menos eu, que às vezes quando a gente pega um modelo de uma coisa pronta, a gente perde muito tempo tentando deixar aquele modelo pronto. Por exemplo, as minhas postagens do Instagram são todas feitas no Apresentações Google. Eu não uso muito o Canva, porque até deixar o negócio do jeito que eu quero, eu vou demandar muito mais tempo. Apaga isso aqui de cá. Então, modelo, na minha opinião, na minha visão, não acho tão prático. Às vezes, você olhar o negócio para servir de inspiração, para deixar mais ou menos do jeito que você quer, tudo bem. Agora, você ter que substituir algumas coisas que você não quer, eu já acho mais complicado, pelo menos eu. Então, esse aqui, gente, é o modelo que ele utilizou. Eu vou salvar essa apresentação em PDF, essa aqui para vocês, ó. Vou deixar o link aqui pronto, quem quiser compartilhar. Aliás, vamos trabalhar de forma digital? Eu já vou mandar um link para vocês aí no chat da apresentação. E tudo online tem como a gente fazer isso, ó. Acessar o link que vocês têm acesso à minha apresentação. Ó, a Jurema está falando, inovação e personalização, é isso mesmo. A gente não precisa reinventar a roda para a gente inovar, né? A gente pensar em problemas reais e propor uma solução para ele. E aí, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. E aí, tem aquele momento que eu gosto de fazer com os professores, que é o momento da nossa selfie, para a gente tirar uma foto, marcar o perfil do Conectando Recife aí nas redes sociais, e o nosso perfil também do DigiProf lá no Instagram, para vocês seguirem também, certo? A Rebeca tá falando que já usou um site chamado Storyboard, acho que eu sei qual que é, mas essa forma que o professor está apresentando é muito mais simples. Obrigado, Rebeca. E a gente usa os Bitmoji no nosso slide, né? Onde a gente quiser. E aí eu gostaria que vocês me falassem aí numa escala Carminha de 1 a 4. Como você se sente após essa oficina? Vocês acham que vocês dão conta de aplicar Carminha de número 1, Carminha de número 2, Carminha de número 3 ou Carminha de número 4? Ó, todo mundo colocando um 1. Mas outra forma aí, a gente usar GIFs nas nossas apresentações. Bacana. Ana Paula Clark é a 1. Mas alguém, gente, tem alguma coisa para perguntar, alguma coisa para falar? O momento é agora. Não, eu acho que pergunta, eu particularmente, eu achei bem interessante, porque quando você falou assim de criar a partir do zero, a gente acha que é uma coisa muito, né, trabalhosa e difícil. Tem uns detalhes, né, que realmente quando você vai aí mexer no Google Apresentações, tem algumas habilidades que a gente tem que desenvolver, porque a gente está acostumado, eu particularmente estou acostumado com o PowerPoint, né? Então, aí tem algumas ferramentas, algumas coisinhas que a gente tem que ajustar. E eu já testei esses que você falou aí, não que você falou, mas alguns sites que já vêm os HQs praticamente pronto, você só faz ali encaixar, né? Não tem muita criatividade. Eu acho que a criatividade maior está nos textos, mas imagens, né? Os balõezinhos, a coisa mais estrutural, a gente não tem muita criatividade. E esse estilo aí que você falou, esse processo, eu achei muito mais assim relevante porque puxa a imaginação da criançada. E aí, Alda, é uma boa ideia, né, para a gente trabalhar com o Berardo. É o que eu vou usar, começar a planejar para trabalhar com os meus alunos, tanto da minha sala de aula como de uma escola que a gente acompanha lá na nossa unidade de tecnologia. Aí eu agradeço as dicas
Foi muito legal. Agradeço a Alda também por ter compartilhado conosco o link da formação e também nos convidou para fazer essa formação. Não conhecia Paulo Henrique e já fui aqui atrás do Instagram. Obrigado. Ótimo. E obrigada, viu, pessoal? Foi muito legal. Eu que agradeço, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Tem Rebeca. A Rebeca levantou a mão. Então, boa noite. Vocês estão me escutando bem? Estamos, Rebeca. Então, eu uso bem o Canva, né? Já fiz dois livros de historinha com os meus filhos, porque o meu público é educação infantil. Meus filhos já estão nos anos iniciais, então, no período da pandemia, que a gente ficou trancado em casa, eu, assim, fui navegando nas questões digitais, e eu fiz 2 livrinhos com eles e também fiz em quadrinhos. Cada um fez um, né? E a gente usou o storyboard. E assim, eu sofri muito justamente por essa questão que o Paulo Henrique colocou aí, de já vir muito pronto e você não poder mexer muito. E assim, eu achei muito prático essa forma. Eu nunca imaginei, nunca pensei em usar apresentações para fazer história em quadrinhos. Né? A dica do Bitmoji não foi super 10. Eu estou muito satisfeita. Obrigada. Obrigado, Rebeca. Você pode usar o PowerPoint também, para quem tiver mais habilidade com o PowerPoint. Mas, assim, o apresentações, particularmente, é porque os recursos, está tudo da nossa cara ali. Agora, o PowerPoint tem tanta funcionalidade, tanto botão, que a gente acaba se perdendo ali no que eu quero fazer. Gente, então acho que é isso, né? Se a professora Aldi quiser falar alguma coisa, o DigiProf também é uma comunidade de professores, tem muito conteúdo ali que eu crio quase todos os dias para trazer alguma coisa, né, para vocês. Às vezes o que é óbvio para um não é óbvio para o outro, né? Então a gente traz coisas bem simples ali. Tudo que eu proponho colocar ali eu já testei. Se alguém quiser falar alguma coisa, é só me chamar no direct lá do Instagram, que eu sempre respondo. Eu estou aberto aí para futuras oficinas, pode me chamar que eu venho. E aí vamos pensar em outros temas aí também que vocês queiram conversar para a gente poder abordar aqui. Colocar mais uma mão na massa com outros recursos. E a gente vê, né? Isso aí sendo aplicado na prática. Maravilha. Lá no formulário de avaliação, gente, de avaliação não, de frequência, desculpa, tem um espaçozinho para colocar sugestão lá. Então, se alguém já tiver essa sugestão de um outro tema para a gente convidar o PH, já pode colocar lá, por favor. E muitos elogios, PH. Agradecimentos, parabéns. Obrigado. Obrigado, gente. Muita gente aí, ó, elogiando. A gente já divulgou algumas coisas no perfil do Conectando Saberes Recife, tá? Já marcamos o DigiProf. Quem já segue o Conectando Recife também pode divulgar alguma foto e nos colocar lá, nos marcar. E no mais é agradecer ao PH pela disponibilidade, PH. Muito obrigada mesmo. Irza, quer falar? Fique à vontade. Sim, quero agradecer a vocês do Conectando Recife por essa oficina, né? E ao professor Paulo por ter compartilhado de forma bem clara conosco. E foi bem fácil. Eu nunca tentei usar o apresentações para produzir, né, meus cards, mas vou testar essa dica. Eu sempre edito em branco, eu pego a tela em branco lá do formato e monto no Canvas. Mas aí eu vou usar e não vou precisar mais pegar as figurinhas minhas, das meninas da equipe diretiva, recortar, montar como eu quero, para colocar lá nos slides. Parabéns, professor. Gostei muito. Obrigado, Tirza. Um beijo. Ô, JP, o que é que você acha do Pixabay, que também é um site de imagens, vídeos, ilustrações? É bom também, Ana Paula. Eu gosto deles. Vocês podem usar o banco de imagem que vocês quiserem. Eu trouxe o FreePix como exemplo, que eu uso mais também.
Ah, tá certo. Você pode usar o Google Imagens também. Aí eu trouxe essa reflexão aí do Paulo Freire, né, gente? Todos os dias esteja aberto ao mundo, esteja pronto para pensar, esteja pronto para não aceitar o que é dito só porque é dito, esteja disposto a reler o que foi lido, investigue, questione e duvide. E é isso, né? Acho que na formação de professores, na aprendizagem, a gente tem que pensar e querer ser melhor o tempo todo, né? Querer melhorar, melhorar, melhorar. É isso. Obrigado, viu, gente, pela participação de vocês. Eu vou encerrar a gravação aqui. Assim que tiver disponível, o Google está demorando aí